coloquei para gravar, desculpa mesmo, foi erro meu. Eu literalmente esqueci de colocar para gravar. Mas assim, vocês querem que eu volte para que pegue a parte, para que essa parte fique gravada? Da minha parte, não precisa. Até mesmo porque aqui é só, não, aqui é só uma pequena introdução. A gente vai entrar em tema, vai entrar na parte mesmo fundamental agora, na parte fundamentalista agora. É só para alguém, às vezes, que não está assistindo. Não, depois... certo, não, e ainda bem que você me lembrou. Obrigada mesmo, tá, nega? Obrigada mesmo. E desculpa mais uma vez por ter esquecido de colocar para gravar no início. Então, vamos voltar aqui. Bom, como eu estava falando que o arquivo ele tem essa finalidade, né, de estar à disposição da administração, fornecendo assim informações e documentos que evidenciam as atividades desenvolvidas pela empresa e que facilitam o acesso e a preservação desses documentos. Ou seja, a pesquisa, a busca dessa informação em uma empresa, ela é muito mais rápida quando ocorre a guarda adequada e organizada desses documentos. Vocês vão lembrar que nas últimas aulas a gente falou bastante sobre a importância desses documentos dentro da nossa organização, sobre a importância de nós mantermos um padrão de qualidade quando nós tratamos desses arquivos. Então, nós precisamos ter esse cuidado, nós precisamos nos lembrar que aqueles documentos ali, eles têm uma validade, eles vão ter uma finalidade, eles não foram criados de maneira aleatória. E para que isso ocorra da maneira mais eficaz dentro da organização, existem diversos métodos de arquivamento, cada um com suas vantagens e desvantagens. Para escolhermos o melhor método de arquivamento, vai caber ao setor responsável por aquela documentação implantar o método que melhor atenda à sua estrutura organizacional, considerando as suas características e as suas atividades. Normalmente, quem determina os padrões que serão utilizados em relação a arquivos, em relação a formatos, a maneira que esses arquivos precisam ser guardados ou organizados, é estabelecido pelo setor de qualidade. Essa análise, quando a gente fala sobre análise dos processos, é tudo um meio que se trata sobre a maneira como tudo isso vai estar sendo arquivado, vai estar sendo processado pela organização. Então, modelos, formulários, formatos, isso tudo é estabelecido pela equipe de qualidade de uma organização. Então quer dizer que sempre vai ser assim? Não. Existem empresas que quem realiza esses procedimentos é o setor administrativo. Obviamente, isso não é uma regra, mas o correto seria que fosse sempre o setor de qualidade e não o setor administrativo, porque é o setor de qualidade que vai estar verificando a autenticidade, a qualidade daquele documento. Porque o que acontece? Se nós deixamos que esses documentos sejam elaborados por cada setor à sua maneira, nós vamos ter literalmente uma pequena festa de carnaval dentro da nossa empresa. Se nós não estabelecemos um padrão para os tipos de formulários que são existentes, se nós não colocamos que dependendo do documento ele precisa ter uma cópia controlada, ele precisa ser um documento que precisa de uma revisão, cada pessoa que chega no seu setor, ela vai fazer simplesmente o quê? Fazer aquilo que ela acha que é necessário. Ela vai criar o documento que ela acha que é necessário para o controle dela. Só que é exatamente por isso que nós precisamos padronizar esses modelos de arquivo, esses modelos de documentos, porque eles precisam seguir uma regra, seguir um padrão. Existem empresas que elas, por maiores que sejam, elas não possuem esse controle de qualidade. Aí o que acontece? Cada pessoa que chega no setor, ela faz o controle que ela acha que é necessário. Aí eu estou controlando tal processo e eu acho que o melhor meio de eu controlar esse processo é com esse relatório. Aí chega uma outra pessoa e fala, não, mas o melhor meio não é esse relatório aí, é esse aqui que eu fiz. Aí algumas pessoas elaboram relatórios em Word, outras elaboram em Excel, outras elaboram em post-it, ou as pessoas anotam simplesmente numa folha.
Então, assim, e aí as informações vão ficando, são vagas e vão sendo perdidas com o passar do tempo. E dependendo do grau de importância que aquele documento tenha, que se essa documentação não tiver sido registrada de maneira correta ou de maneira eficaz e válida, isso pode resultar até em demissões. Porque a pessoa não teve um controle específico e de qualidade frente àquelas informações que estavam sobre a incumbência dela. Então, nós precisamos ter esse cuidado sobre o que nós vamos elaborar, sobre o que vai ser colocado em prática no nosso setor. E não só no nosso setor, mas como num todo da organização. E para que nós possamos entender um pouco sobre esses métodos de arquivamento, nós precisamos ter ciência que existem inúmeros. São diferentes métodos de arquivamentos que existem. Então, assim, como nós já vimos aí anteriormente, a escolha do método de arquivamento, ela precisa considerar as características dos documentos que são classificados e que são identificados o aspecto pelo qual o documento é mais frequentemente consultado. Além disso, essa escolha desse método de arquivamento deve sempre considerar as características e as atividades da empresa. Eu não posso generalizar que o meio eficaz de arquivamento na minha organização vai ser o método eficaz de arquivamento na sua. Vai depender do segmento, vai depender da maneira como esses documentos são utilizados pela empresa em que vocês trabalham, com qual frequência. Se são documentos utilizados com uma frequência contínua, vocês precisam fazer um arquivamento de maneira mais rápida, de uma maneira mais prática, e assim por diante. Mas só para que nós possamos entender um pouquinho sobre como funcionam esses métodos, um deles é o método geográfico, que esse método ele é recomendado quando é preciso ordenar toda a documentação de acordo com países, estados, cidades, municípios ou setores. Então, assim, vocês vão se perguntar, mas o porquê que a gente está vendo tudo isso? Porque, de acordo com o que nós vamos trabalhando, alguns desses métodos aqui utilizados, eles podem estar sendo adequados e adaptados para a nossa realidade. Por mais estranhos e que a gente não os conheça, mas a gente pode estar utilizando esses métodos para facilitar a organização e a procura de inúmeros documentos no nosso setor. Quando nós tratamos sobre esse método geográfico de arquivamento, é aconselhável que o seu emprego, no caso, que é a sua colocação em prática, quando se fazem as pesquisas periódicas por zonas geográficas. Nesse caso aí também é interessante usar esse método no departamento de vendas, porque nesse departamento de vendas agrupa os documentos de acordo com os lugares onde a empresa atua. Então, assim, nesse método, o que nós consideramos nesse método é o local, a procedência dele, porque é importante saber que há diferentes formas de arquivar usando esse mesmo método. Por exemplo, se vocês observarem aqui, eu citei 4 exemplos que nós podemos estar utilizando sobre arquivamento geográfico, o método geográfico. Um deles é por estado, cidade e o correspondente, por cidade e estado, mais o correspondente, por região, estado e cidade e o correspondente, ou por país, cidade e o correspondente. Para que nós possamos entender um pouquinho melhor, eu trouxe um exemplo aqui de maneira gráfica para que nós pudéssemos entender um pouquinho sobre quando nós colocamos esse método geográfico em prática. Que ao utilizar esse método aí, a capital do estado ela não terá a mesma precedência e não obedecerá uma ordem alfabética, né? Mas para que nós possamos entender, esse exemplo aí que eu trouxe para vocês, sobre o método geográfico, a prioridade nesse exemplo que eu trouxe é o estado, que esse estado está por ordem alfabética, se vocês observarem. Em seguida, nós temos a capital, que é a ordem também que está seguindo a ordem dos estados. E depois da capital, nós temos as cidades, que também está por ordem alfabética, né? Que aí, no caso... Isso. E depois as cidades que também está seguindo por ordem alfabética. No caso ali que entre o estado, a capital,
Aí entra a cidade, no caso aí, a cidade ela está padronizada com o estado, vai estar seguindo a sequência do estado. E, para finalizar a sequência desse arquivamento, nós fechamos ela com os correspondentes, que aí, no caso, se vocês observarem esse modelinho que eu coloquei aqui, ele começa com um sobrenome por ordem alfabética. Então, no caso, digamos, Carolina Carvalho, aqui nós temos Carvalho, vírgula Carolina, que é para entender que a ordem está sendo feita através do sobrenome e não do nome. Mas é assim, é apenas um exemplo que eu trouxe. São documentos que vieram de diferentes lugares do Brasil. É apenas uma maneira de nós conseguirmos identificar como funciona esse método geográfico. Ele, como eu citei anteriormente, ele é muito utilizado para quem trabalha com qualidade de vendas, que faz esse levantamento, esse padrão sobre como andam os índices de venda, envolve também stakeholders, quando a gente trabalha com esses métodos, só para a gente ter uma ideia de como ele pode ser utilizado no nosso dia a dia. Mas assim, esse método geográfico, a prioridade normalmente é sempre o estado por ordem alfabética. Depois que nós colocamos o estado por ordem alfabética, nós sempre seguimos da capital e depois pela cidade. E finalizamos sempre com o nome, no caso com o correspondente, tá? Mas assim, é apenas meios e métodos que a gente pode estar utilizando. Existem aqueles outros modelos que eu citei para vocês que também podem ser implantados. Agora, saindo um pouquinho do método geográfico, nós entramos agora no método ideográfico, que esse método, ele não é um método fácil de ser aplicado, já vou falando para vocês logo de início, mas, no entanto, ele é recomendável o seu uso em casos de grande número e variedade de documentos. Esse método ideográfico, existem dois tipos. Um deles é o ideográfico alfabético, ordem dicionária, no caso dicionário, e o ideográfico alfabético, ordem enciclopédica. O dicionário, nesse método, os assuntos são colocados dispostos em ordem alfabética, obedecendo sempre a sequência das letras. E no enciclopédica, o método são utilizados como os assuntos que estão sempre agrupados sobre títulos gerais e dispostos em ordem alfabética. Para implementar esse método ideográfico, ou por assunto, como também é conhecido, deve-se analisar a empresa e as suas atividades. Entre outros, a partir dessa observação, faz-se as divisões e as subdivisões. Esse exemplo que eu coloquei aqui abaixo para vocês é um exemplo de aplicação do método ideográfico e alfabético. Vocês podem perceber que foi utilizado nesse método ideográfico alfabético por ordem enciclopédica. Nossa, a gente tem hora que dá uma trava-língua aqui para falar esses nomes, né? Não sei vocês, mas comigo sempre dá. E que, primeiramente, foi organizado o grupo central com os temas, no caso, financeiro, material e pessoal. Nós estamos tratando aí de setores administrativos de uma organização, em ordem alfabética, e posteriormente foram adicionados a esses grupos os itens correlacionados, que no caso, contas a pagar, contas a receber, e se vocês observarem, está seguindo uma sequência alfabética dentro de cada uma dessas descrições desses grupos. A sequência das letras estão de acordo com a sequência alfabética, de acordo com o nosso alfabeto coloca. Então, assim, é um modelo que é bastante utilizado, principalmente quando se tem um grande número e variedade de documentos. Não é um método fácil e nem ágil, então, assim, é um pouco mais difícil de ser colocado em prática, mas é bastante utilizado em empresas que existem um grande número e variedade de documentos. Até aqui, pessoal, tá tranquilo? Como é que nós estamos? Tranquilo. Tá boa. Então, assim, eu estou trazendo esses meios aqui porque como vocês são futuros técnicos das áreas,
Então, assim, a gente precisa ter ciência de como esses métodos podem estar utilizando a nossa rotina no nosso dia a dia, quando nós tratamos sobre qualidade no nosso ambiente de trabalho. E saindo um pouco do método ideográfico e entrando no método cronológico, aqui, esse método consiste em numerar e colocar datas. Esse método ele é muito comum em repartições públicas e indicado principalmente para a área contábil. Como assim? Se vocês observarem esse exemplo que eu trouxe aí, existem contas de telefone por mês. Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, 5. Os gastos fixos anuais, de 2000 até 2004. Matrícula por ano de nascimento de estudantes, 95, 96, 97, 98, 99. São apenas maneiras que nós podemos estar considerando quando nós tratamos e trabalhamos principalmente com a área contábil de uma organização. Se vocês perceberem que nesse método de arquivamento, os documentos eles foram organizados por mês e ano, porque é possível escolher através da necessidade da empresa como será o arquivamento dos documentos. Existem empresas que preferem arquivar esses documentos por dia. Se é uma empresa que tem um grande fluxo de documentos que envolvem datas, elas estarão fazendo esse arquivamento por dia, porque o manuseio vai ser mais rápido, o manuseio vai ser melhor e mais eficaz para o setor. Então, assim, tudo isso vai ser adequado de acordo com a necessidade e a demanda do setor da empresa. Não é uma regra, porque na minha empresa deu certo assim, vai ter que ser assim. Não, a gente precisa ter essa consciência. Tudo isso vai estar sendo alterado de acordo com a necessidade da organização em que eu estou trabalhando. Beleza? Vocês trabalham com algum método na empresa de vocês? Me falem aí. Eu não. Eu não acredito que vocês não têm método de arquivamento no trabalho. Com certeza vocês devem ter, gente. Até formulários de inspeções, alguma coisa que vocês fazem, algum controle, vocês devem seguir um padrão para controle até mesmo de vocês. Pelo menos é o que eu acredito, né? Na nossa empresa tem, prof. Tem um métodozinho de... A gente vai já entrar um pouco nesses critérios, Cris, e eu quero que tu cite o exemplo que vocês utilizam lá, tá? Mas eu vou só falar mais um pouquinho dos métodos que nós temos, para que a gente possa ter uma ideia melhor, porque às vezes a gente tem esse método no nosso ambiente de trabalho, mas a gente acaba não associando, ou então não levando em consideração que aqueles documentos que são arquivados ou que são colocados em algum local são colocados de maneira de arquivo. É um método utilizado, às vezes individual, ou às vezes em grupo, mas que é utilizado e às vezes nós não percebemos. E saindo um pouco sobre o método cronológico, nós entramos no numérico. Porque o método numérico, ele consiste em numerar, o próprio nome já fala, né? As pastas pela ordem de entrada do correspondente ou do assunto. Esse método numérico é um método muito, muito, muito eficaz e muito seguro. Para vocês terem ideia, grande parte das empresas, principalmente empresas que possuem um alto índice de funcionários, com uma rotatividade muito grande, elas acabam optando por esse tipo de arquivo numérico, principalmente para as áreas de departamento pessoal. Porque como ocorre um grande fluxo como ocorre uma grande rotatividade de funcionários, eles começam a fazer o controle desses funcionários por matrícula, porque eles conseguem seguir uma sequência e não precisa estar reorganizando o arquivo como um todo a cada momento que existem admissões ou demissões. Vocês já imaginaram um arquivo com mais ou menos umas 3.000 pessoas, onde tem um alto índice de rotatividade, tanto de admissão quanto de demissão, organizado por ordem alfabética? Gente, a pessoa que toma de conta desse arquivo, ela vai ficar louca, isso aí é certeza. A última obra, eu trabalhei por 8 anos em construção civil. A última obra em que eu fiz parte
ela teve no pico 3.864 homens trabalhando manhã, tarde e noite, em 3 turnos. Agora, vocês imaginem se o arquivo desse local fosse feito de maneira alfabética. Gente, ninguém ia conseguir controlar. Era uma rotatividade muito grande de funcionários e que, se não fosse pela matrícula, a empresa teria que ter contratado pelo menos umas 2 pessoas para ficarem só tomando de conta do arquivo. E mesmo assim, eu não garantia 100% de eficácia do trabalho. Então, existem meios, por isso que eu falo, existem meios e métodos de arquivamento que irão se adequar de acordo com a necessidade do seu local de trabalho. Nem sempre o método que é eficaz para a minha organização vai ser eficaz para a sua. Então, é aí que nós temos que fazer o levantamento e um estudo sobre qual vai ser o melhor meio e método para que nós possamos deixar de maneira mais eficaz o nosso controle, de maneira mais ágil, de maneira mais flexível. Porque, além do método numérico simples, que consiste em colocar os números nos documentos conforme a ordem de chegada, ainda existe o método de dígito terminal, no qual a ordenação é feita pelos dois últimos dígitos e que torna o arquivamento mais rápido e eficiente. Esse exemplo aí que eu coloquei para vocês mostra como ocorre o método numérico de arquivamento. Existe aí o método numérico simples, que a organização dos documentos ocorre de forma crescente, que é o primeiro quadrinho. E já no segundo caso, o método numérico dígito terminal, onde a organização acontece obedecendo aos 2 últimos dígitos e também a ordem crescente. Esse método é indicado em arquivos com números significativos de documentos, em que o elemento principal de arquivo é a ordem. Eu utilizava bastante o método numérico simples, de forma crescente, né, organizado em ordem numérica crescente, que acabava facilitando, de acordo, digamos, matrícula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200 mil. De acordo com o que o funcionário ia entrando, nós íamos fazendo esse controle dele apenas com a matrícula. E quem era demitido ia tirando apenas a matrícula e ele dava sequência de ordem numérica crescente. Ele não bagunçava o arquivo, ele deixava o arquivo de maneira organizada, independente das admissões e das demissões que ocorriam dentro daquele período. Imaginem vocês, um ambiente de trabalho onde a rotatividade de funcionários era em média de 600 admissões no mês e 300 demissões. Era uma rotatividade muito grande de funcionários. E não tem como nós mantermos esse controle, desde que ele não fosse de maneira numérica, organizado. Uma hora ou outra ia se perder. E principalmente quando nós tratamos de pessoas, de nomes. Gente, por incrível que pareça, existiam 2 funcionários com o mesmo nome, filhos da mesma mãe. Então, assim, a única coisa que mudava deles, obviamente, era a data de nascimento e o CPF. Mas as informações dos caras eram as mesmas. Imagina a gente fazer um controle de ordem alfabética com esses caras e acabar pegando a documentação errada de um ou a documentação errada de outro. A única maneira que nós conseguimos diferenciar e deixar esse arquivo de maneira eficaz exatamente para evitar esse tipo de erros era de maneira numérica. Eu não estou dizendo que a maneira numérica é a melhor e a única que salva a nação, mas para aquele procedimento, a mais viável para aquela organização era o método numérico. Aí eu volto a repetir, tudo isso vai ser adequado à necessidade da empresa, tá, gente? Não é porque foi válida ou foi eficaz num ambiente que vai ser eficaz em todos. A gente tem sempre que verificar qual vai ser o melhor meio e qual o melhor método para aquela situação, para aquela empresa, para aquela atividade. Beleza? Em uma empresa que eu trabalhei era assim mesmo. Era por numérico simples e conforme tu ia entrando, ia mudando o cartão e ia embora. Exatamente isso. É a coisa mais fácil que tem. Aquilo ali você passou, sua matrícula foi, se você foi demitido, sua matrícula ficou para lá. Se você é readmitido, você já é readmitido com uma nova matrícula. Aquilo que aconteceu com você ficou no passado.
porque aí não segue o baile, entendeu? O arquivo permanece de maneira organizada e o processo continua fluindo. E vida que segue. E é mais ou menos esse o entendimento que nós temos que ter e essa visão quando nós vamos organizar ou criar um método de organização para algum setor ou para alguma atividade. E um pouco voltado para ainda com o numérico, existe também o método alfanumérico. Esse aqui já é um pouquinho mais complexo, mas ele utiliza os métodos alfabéticos simples e o numérico simples, resultando em uma simplicidade e exatidão e uma rapidez no arquivamento. A visibilidade desse arquivo, ela é excelente, viu, pessoal? E facilita o acesso à documentação. Esse método trabalha com uma tabela constituída de divisões do alfabeto previamente planejada e numerada em ordem crescente. As anotações são fechadas para evitar que as divisões sejam alteradas. Se vocês observarem nessa primeira tabelinha que eu coloquei para vocês, ó, cada passo teria como notação os nomes após os números correspondentes à sua divisão alfabética. E para que possa melhorar a nossa explicação sobre a sua aplicação desse método, observem o outro quadro que eu coloquei ao lado dele, para que nós possamos entender melhor esse método de arquivamento com nomes de pessoas. Só para facilitar um pouquinho para a gente. Ai, travou aqui meu computador. Calma aí. Foi. Ó, independente do método de arquivamento escolhido para a organização, é sempre preciso ter atenção na estrutura necessária para que esse método escolhido seja eficaz e eficiente, dando sequência ao fluxo de informações e sobre a maneira de gestão daquele setor. Esse método alfanumérico que eu coloquei para vocês vão observar aí que aparece na tabelinha, já com o exemplo de nomes, aparece o primeiro nome, né? E a divisão com o segundo. Então, a Fonseca João. E a divisão é AAAF1. No caso, seria no arquivo 1. Os nomes com essas letras estariam dentro daquela divisão de arquivos. Só para que nós possamos ter uma ideia. Não que isso seja uma regra de eficácia, mas ele tem um resultado bem de exatidão e muita rapidez, dependendo do arquivamento que vai ser utilizado dentro da organização. Ô, Cris, você estava falando que vocês trabalham com métodos de arquivamento, né? Como é que funciona o de vocês lá? Oi, prof. Então, assim, todos os documentos que a gente utiliza no decorrer dos dias, das semanas, né? A gente tem um armário, e nesse armário é arquivado por lote, por data e por mês, né? Então, por exemplo, os meus checklist de inspeção da linha e de produtos de recebimento é por ordem de lotes, né? O lote mais velho sempre vai ficando na frente e os lotes novo atrás, assim, no caso. Sim. E quando, por exemplo, os arquivamentos de teste de panela de pressão, teste de algum utensílio tipo pipoqueira que a gente testa ali na empresa, a gente coloca também desta forma. Daí nós colocamos lá, por exemplo, na pasta setor prensa, por exemplo, estampagem, tal produto. E daí especifica aqui o que tem dentro desta pasta. Esta parte é o que faço. Daí tem o pessoal do PCP, que também faz arquivamento mensal, por exemplo, agora na quinta-feira que fecha o mês, eles pegam as ordens de produção do mês inteiro, põem numa pasta e eles vão controlando. Então, se eu não me engano, deles é cada 2 anos que eles vão eliminando. Então, eles têm lá ainda de 2018, eles vão eliminando, né?
E nós, Entendi. cada um ano, nós vamos tirando do nosso, como é que eu digo, do nosso armário, e a gente vai pôr no arquivo morto, a gente deixa 5 anos guardado. Entendi. Cris, eu vou te pedir só um minutinho, que a Paula vai estar entrando na nossa aula, que ela quer dar um recadinho para vocês, pode ser? Professora, bem tranquilo. Tá? A gente já volta, tá, pessoal? A Paula está entrando, ela quer dar uma conversada com vocês, eu acho que é coisa rápida. Ela só pediu para falar com vocês rapidinho, beleza? Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Paula, tudo bem? Pode ficar bem à vontade, tá? Boa noite. Pessoal, eu entrei, então, pedi aqui licença um pouco para a professora para conversar com vocês, só para já atualizar vocês de que amanhã nós teríamos aula, nós não teremos, tá? E eu vou encaminhar provavelmente amanhã para vocês o calendário atualizado. A gente precisou fazer algumas modificações. Entre amanhã e quarta-feira, na quarta e quinta continua a aula normal, tá? Mas a gente vai provavelmente entre quarta ou quinta fazer uma reunião com todos vocês para passar as informações mais detalhadas, tá? Mas a princípio amanhã nós não temos aula, mas para a gente não perder aí o que a gente o que vocês estão vendo, quem ainda não me mandou os projetos, me manda que eu estou na correção e vou dando a devolutiva para vocês, tá? Do que vocês estão fazendo, já colocando os próximos passos, as possíveis correções que vocês precisam fazer. Mas para já adiantar para vocês, até para vocês se organizarem, a princípio amanhã a gente não tem aula. Pode ser que a gente faça uma reunião no início da noite, tá? Entre 7, 7 e meia, mas aí eu também vou avisando vocês amanhã com antecedência. Mas só para vocês já se organizarem e quem quiser ir me mandando os projetos para a gente ir corrigindo, eu vou dando a devolutiva para vocês, tá bom? Beleza, então. Tá, aí vocês já conseguem se organizar, quem está com alguma atividade também pendente consegue organizar para ir fazendo, mas podem ir fazendo com calma, e aí a gente, amanhã à tarde, assim que eu tiver alguma devolutiva sobre a nossa reunião, eu já aviso vocês, tá bom? Tudo bem. Obrigada, professora, boa aula, pessoal. Nada, Paula, precisando de uma disposição, só entrar. Nada, tchau. Bom, pessoal, então vamos dar continuidade. Deixa eu só voltar aqui a compartilhar minha tela com vocês. Aqui. Bom, Cris, como você estava falando, vocês começaram a visualizar a minha tela? Sim. Beleza. Então, assim, é exatamente esse método que vocês utilizam, Cris. Ele é bastante eficiente, viu? Dentro dos. Eu, pelo menos, acredito que vocês devam obter bastante controle com essa maneira que vocês utilizam de arquivo, não é isso? Sempre que vocês precisam de alguma informação, eu acredito que fica bem de fácil acesso, né? Isso, prof, isso aí, exatamente. Daí, por exemplo, só para ter um exemplo, semana passada deu problema num fervedor 16. Então, o que a gente faz? A gente vai lá nessa pastinha que eu sou responsável e cuido, e vai pegar o mês, né? Então, o lote, vamos supor, 17 e 19 do ano passado. A gente vai lá no 17 e 19, é bem rápido, prático para pegar aquela inspeção, por exemplo, né? Para a gente não perder tempo, daí a gente pega lá, olha se tem alguma anotação naquele checklist e devolve, e assim por diante, é bem mais prático, né? Entendi. Não, com certeza. Tem um padrão para seguir, né, prof? Porque a gente tem todo ano, passa por auditoria, então eles cobram muito isso, e eles sempre estão, quando eles vêm, eles olham, né, eles estão sempre a par, então a gente sempre mantém organizada essa questão de arquivamento, né. Não, e é isso importante, tu falou que eles passam por auditoria, não é isso? Aí, a gente passa por auditoria todo ano.
Então, assim, o correto é que quando nós passamos, que quando existem esse processo de auditoria dentro das organizações, o grande problema quando se trata de auditorias é que as empresas elas deixam para providenciar toda a documentação necessária em cima da auditoria. Aí começa toda aquela loucura, toda aquela correria, porque ao invés de ir providenciando e deixando tudo isso de maneira organizada já desde o começo, eles deixam apenas para o momento em que vai ocorrer a disciplina, ou desculpa, quando vai ocorrer a auditoria. Então isso acaba dificultando. Se esse processo ele é feito independente da vinda ou não da auditoria, o controle é bem maior daquele setor e daquela organização. No futuro, se ocorrer algum dano ou alguma outra situação, a empresa está respaldada, entendeu? Aí eu acho que fica bem mais eficaz tanto para todas as empresas e para todos os setores. Então, assim, nós precisamos ter essa consciência. Eu vou ver aqui a maneira que nós conseguimos fazer. Na verdade, é porque como alguns me falaram que não trabalham com essas maneiras de arquivo e tudo mais, eu queria ver como é que a gente podia fazer para colocar isso em prática sobre os arquivos. Mas a gente vai tentar bolar alguma situação para que a gente possa entender isso da melhor maneira. Na prática também, né? Agora sim, quando nós estamos falando também desses métodos de arquivamento, existe o sistema de equipamentos que englobam esses métodos, né? E uma vez que nós já começamos a ver os tipos de arquivamento, é preciso também que nós possamos entender sobre os equipamentos. No caso, sobre os equipamentos móveis, né? Que são utilizados para essa ação de arquivar. Dentro desses meios de equipamentos móveis, existem 3 tipos de sistemas de equipamentos que são bastante utilizados. O primeiro deles é o horizontal, que embora seja considerado um sistema antigo, principalmente quando se trata da esfera pública, ele ainda é utilizado principalmente nessas repartições, onde há grande circulação de documentos. E não só em repartições públicas, mas em setores que a circulação de documentos como mapas, plantas de construções e tudo mais são utilizadas. Apenas exemplos de locais onde nós podemos encontrar esses tipos de sistemas. Esse modelo que eu coloquei para vocês é um sistema de equipamento horizontal, de arquivo horizontal. Este sistema consiste na disposição dos documentos uns sobre os outros na posição horizontal, que é como vocês estão observando aí. Agora, saindo um pouco sobre esse formato horizontal, existe o vertical, que é um dos mais bem utilizados e conhecidos. Nós utilizamos esse, prof. Eu também utilizava esse, Cris. Quando eu estava no meu último projeto, nós utilizávamos esse tipo de arquivo. Ele é bem, para nossa demanda, era ele que melhor atendia. Porque tem-se simplesmente os documentos arquivados na posição vertical, e para você procurar, imaginando, eram muitos prontuários, então a maneira de melhor encontrar esses documentos era nesse tipo de sistema, entendeu? E por último, né, falando dos 3 tipos de sistema de equipamentos que nós podemos utilizar nesses métodos de arquivamento, existem os métodos rotativos, né, que no caso é um sistema comum quando requer consultas constantes e rápidas. Vocês estão observando aí, né, que o próprio nome já fala por si, né, rotativo. Nesse sistema, os documentos eles são colocados de maneira que possam girar em torno de um eixo. Algumas de suas características são o fácil manuseio e a visibilidade ampla que ele tem dos seus documentos. Então, digamos, se é um setor que vai ser compartilhado, que as informações são compartilhadas por várias pessoas lá, esse aí é um método bem eficaz. Ele é prático, ele é rápido. Você vai só seguir a sequência do arquivo, né? Mas ele é bem eficaz. Ele economiza muito espaço também, na verdade, né? Mas é só para a gente ter uma visão de que também existem esses meios de arquivamentos que são até mais econômicos de espaço, assim falando, né?
mas só para que a gente possa entender um pouco melhor como ele funciona. E assim, e agora que nós já percebemos, quando um arquivo organizado, ele é eficiente, quanto mais organizado, mais eficiente e dinâmico se torna o arquivo, né? E esse trabalho, quando nós falamos sobre essa organização, sobre essa eficiência do nosso arquivo, esse trabalho ele depende não só desse cuidado de organização, mas ele depende também do cuidado e da atenção dos que manuseiam esses arquivos e esses documentos. Então, assim, para que nós possamos manter esse cuidado e essa atenção, obviamente nós temos sempre que colaborar com a organização do nosso ambiente de trabalho. E para que nós possamos fazer isso, nós precisamos também entender a conservação, restauração e descarte dos documentos. Porque, assim, os documentos, principalmente os modernos, né, são tão os documentos modernos, quanto volumosos para o arquivista moderno, a durabilidade desse material é o assunto de maior interesse. Para que o documento permaneça em condição de utilização, são necessárias determinadas práticas de conservação, resultando na integridade física dos suportes e na qualidade do acesso às informações. Ou seja, a documentação produzida e expedida por uma empresa deve ser conservada, pois muitas servem para o patrimônio público, histórico, comprobatório e cultural da instituição. Vocês lembram que eu falei em algumas aulas anteriores que nós precisamos nos atentar, principalmente quando nós falamos sobre descarte de arquivos, a maneira de descarte, a importância no momento em que nós geramos um documento, quando nós falamos sobre essa conservação, não só sobre esse descarte, mas sobre essa conservação também. Porque são muitos os fatores que contribuem para a degradação de documentos, dos documentos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, se vocês observarem no quadro a seguir, existem alguns fatores que precisam ser observados nos locais em que nós montamos esses arquivos. Por exemplo, existem os fatores biológicos, como fungos, insetos, roedores, que nós precisamos ficar atentos. Físicos, como iluminação, temperatura, a umidade relativa do ar. Existem os fatores humanos, o manuseio do documento, às vezes a pessoa ela não tem cuidado algum, está lá com a mão suja, com a mão molhada, enfim. Acaba deixando exposto sem necessidade. E existe também os fatores químicos, como a poluição atmosférica. E para que nós possamos entender um pouquinho melhor sobre esses fatores, cada um desses fatores eles contribuem para que esses documentos sejam preservados ou para que eles não tenham a mesma vida útil que eles teriam. É por isso que nós precisamos nos atentar. Então, assim, são muitos os fatores que contribuem para essa degradação. E desde os fatores biológicos, como fungos e insetos, até os fatores como químicos, como a poluição atmosférica, eles acabam contribuindo. E às vezes a gente não percebe que tudo isso é colocado nos nossos documentos que está sobre nossa gestão e às vezes a gente não percebe. E aí eu vou e falo. Quero fazer uma pergunta para vocês agora. Quais são os procedimentos necessários para que a conservação dos documentos seja eficiente? Me digam aí o que vocês acham que nós deveríamos fazer para que essa conservação desses documentos seja de maneira eficiente. Estar num local seco e arejado. Um dos fatores é esse aí. Online. Nós acostumamos deixar num lugar mais escuro. Online não, seria uma... Como é aí, Ednilson?
Isso, cheguei, professor. Oi, boa noite. Boa noite. O que foi que você falou? Eu pensei na melhor forma de guardar documentos via online, né? Nuvem, alguma Também. coisa assim A online que gente não agora, tenha mas a adaptação, gente né? está tratando sobre o documento físico, sobre a conservação do documento físico no nosso ambiente de trabalho. Cris, você falou que vocês acabam optando por deixar eles em um ambiente mais escuro, não é isso? Isso, a sala, no caso onde está os arquivamentos, a gente só entra quando realmente precisa algum documento de lá, mas a gente sempre deixa, desde quando eu entrei, pelo menos, trabalhar na empresa, eles sempre auxiliaram nós para deixar sempre no escuro, que diz que conserva mais o papel. Se é verdade, eu não sei, prof, é uma lenda que a gente tem ali na empresa. Então, assim, é isso aí que a gente vai ver agora. E tu viu que isso aí, essa questão da iluminação, ela é um fator físico que vai acabar agredindo a documentação, né? A gente vai já entrar um pouquinho sobre nesse ponto aí, só para que a gente possa entender melhor esse ponto. Porque, assim, o valor de um documento, ele é determinado levando-se em consideração todas as finalidades que possui e o seu tempo de vigência, que muitas vezes se subordina a imperativos da lei. Isso aí foi Hernandes Medeiros que citou para a gente em 2010 no livro que ele escreveu. Então, assim, nós podemos contribuir nesse processo de conservação desses documentos observando algumas orientações. Nesse caso, quais seriam essas orientações? Manter a limpeza do local em que nós trabalhamos, remover o pó das folhas, a detetização frequente auxilia na conservação desses documentos, evitar comer e ingerir líquidos na área de trabalho. Gente, por experiência, não comam na frente, né, principalmente onde tem documentos. Nossa, uma vez eu estraguei um monte de documento porque eu derrubei um copo de suco em cima da minha mesa, mas fez uma zona. Meu Deus, perdi um monte de documento, tive que refazer tudo de novo. E ainda bem que eram documentos que eu mesmo podia produzir. Já pensou se fossem documentos de via única que fossem emitidos por outros órgãos ou outros setores? Pensem a dor de cabeça que isso poderia ter me causado. Então, assim, a temperatura, observar sempre a temperatura e a umidade relativa, que são mantidos com índices de 20 graus de temperatura e com 50% de umidade relativa do ar, são as mais adequadas para conservação desses documentos. As fotocópias, elas não substituem o documento original ou uma segunda via de um documento. E eu estou só vendo aqui para a gente ver bem que essa informação da Cris sobre a luz. Deixa eu ver se eu coloquei ela aqui no nosso texto. O Ednilson está cortando a fala para você, é? Pessoal, está cortando a fala? Não, para mim está bem tranquilo. Para mim também está perfeito. Ednilson, Para mim também tá. Deve ser algum probleminha, então, com a tua conexão, tá? Mas vamos tentar dar sequência aqui. Qualquer coisa a gente vai conversando e tu vai te perguntando e eu vou tirando tuas dúvidas. Mais simples, não ter uma luz muito forte dentro do seu setor de arquivos é fundamental para a conservação, sim, daqueles documentos. Tem que ter uma luz adequada, nenhuma luz muito forte, porque ela pode acabar, dependendo do documento, ele acaba sendo prejudicado, tá? Então, realmente é importante, sim, a iluminação dentro do setor, principalmente setores que tratam com muita documentação. Beleza?
Beleza. Então, assim, como nós já vimos que a importância dos cuidados deve ter ao manusear e organizar os documentos, nós precisamos saber também que esses cuidados, caso não sejam respeitados, podem ocorrer algum tipo de dano a esses materiais, que vai resultar em danos também para a empresa. Então, as consequências desses danos podem ocasionar a apresentação de um processo de deteriorização, que poderá resultar na perda total do documento, dependendo da gravidade do material que foi utilizado para degradar aquele documento. Então, assim, ao se deparar com documentos em estado de péssima conservação, é necessário fazer-se a intervenção a partir de um processo de restauração, dependendo do documento, tá, pessoal? Isso não é uma obrigatoriedade. Existem documentos que, sim, precisamos fazer a restauração deles, que são documentos únicos, documentos históricos, digamos assim, que é feito todo um processo de restauração, de conservação, o manuseio dele é feito de maneira diferente. Existem documentos que só podem ser pegados se a pessoa estiver utilizando luvas, para que não tenha contato direto com as mãos, para que eles possam se conservar por maior tempo. Então, assim, existem X processos por trás de um controle de documentos, de uma gestão, de um arquivo, de um processo de cuidados que nós precisamos ter com esses documentos. E quando nós falamos sobre a restauração desses documentos, nós precisamos entender que essa restauração é o processo de restaurar documentos que pode ser entendido como um conjunto de ações técnicas, intervencionistas, nos suportes desses documentos. A restauração, ela visa a reversão de danos físicos ou de danos químicos que tenham ocorrido nos documentos ao longo do tempo. Então, é esse cuidado que nós precisamos ter. E a mesma coisa, quando falamos da restauração desses documentos, nós falamos também sobre o descarte desses documentos, que eu já falei para vocês em outras aulas, a importância que nós precisamos ter quando nós tratamos sobre esses descartes. Porque eu não posso efetuar esse descarte de qualquer maneira. Porque para que o descarte de documentos seja possível, é preciso da autorização dos responsáveis que já avaliaram os aspectos jurídicos, legais e administrativos que envolvem essa documentação. Não é simplesmente, eu estou aqui no setor, eu achei que tem muito papel e eu vou jogar fora para dar uma baixa na mesa. Não é assim. É necessário também que os valores desses registros e os prazos estabelecidos na tabela de temporalidade deles sejam consultados, para então se definir como se deve proceder à eliminação. Quando todo esse processo é realizado e quando ocorre a aprovação da eliminação desses documentos, faz-se obrigatório a elaboração do termo de descarte com todas as assinaturas exigidas. Gente, isso aqui é feito em setores onde são documentos controlados, documentos com validades legais, tá? Não é todo setor que a gente vai estar aplicando esse descarte. Normalmente isso aqui é feito com controles financeiros, alguns controles que envolvem padrões de qualidade para saber se realmente chegou o prazo de se desfazer daquela documentação. Essa tabela de temporalidade, ela vai determinar se aquele documento sim já pode ser descartado ou não. Não é simplesmente a pessoa achar que ela já pode descartar e ir lá, rasgar e jogar fora. Não é assim. Existe todo um processo por trás para saber se realmente aquele documento chegou no seu prazo final de validade. E para vocês entenderem melhor, principalmente como a gente trata sobre muitas normas, quando se trata de qualidade, nós vamos falar sobre mais uma. A Resolução Federal número 7, de 1997, ela foi definida pelo CONARC, né? O registro dos documentos a serem eliminados deverá ser efetuado por meio dos seguintes instrumentos que são de guarda permanente, ou seja, a listagem de eliminação dos documentos no qual se registram informações pertinentes aos documentos a serem eliminados. Ela deve ser aprovada pela Comissão de Avaliação dos Documentos, a CAD. Edital de ciência de eliminação de documentos
documento que torna público em periódicos oficiais o ato de eliminação dos acervos arquivísticos, ou seja, o modelo do edital de ciência de eliminação de documentos baseia-se na Resolução Federal número 5 de 96, definida também pelo CONARC, que dispõe sobre o assunto e dá outras providências, e o termo de eliminação de documentos, que tem por objetivo registrar as informações relativas ao ato de eliminação. É apenas uma resolução que veio para assegurar esses descartes, mas não que isso seja uma coisa que é utilizada em todas as organizações. Depende muito do valor legal ou comprobatório que aquele documento tenha, tá, pessoal? Não vai ser para todos os documentos que vai ser feito esse descarte tão criterioso, mas dependendo da importância que esse documento tenha, sim, ele tem todo um processo por trás dele para que aí sim ele possa ser descartado da maneira correta. Se vocês observarem aí, eu trouxe um modelo de descarte de documentos. Ele está em branco. É um simples modelo, listagem de eliminação de documentos. Órgão, setor, listagem, folha, o setor, a entidade, o setor, a unidade setor, o código, o número do item, apenas um pequeno modelo sobre como pode ser um formulário de descarte. Porque ao administrar um arquivo, por que eu trouxe esse modelo? Porque ao administrar um arquivo, algumas ações são importantes, como, por exemplo, receber, conferir, organizar, indexar, arquivar, pesquisar, emprestar, controlar, eliminar e conservar. Vocês vão observar que grande parte dessas palavras aqui que eu falei, nós já trabalhamos elas em outras aulas. Então, portanto, antes de ser feita a relação dos documentos que são eliminados, deve-se sempre verificar o valor administrativo, comprobatório ou histórico de cada documento para a instituição. Nós precisamos fazer essa análise para saber se realmente aquele documento ele tem um valor ou não, ele vai ser útil ou não, ele tem um valor probatório dentro daquele setor, dentro daquela empresa, para que aí sim eu consiga fazer esse descarte de maneira correta. Um outro termo que eu trouxe aqui para vocês é o exemplo de um termo de eliminação de documentos. Cadê? Aqui. O termo de eliminação de documentos. O código do documento, o título do documento, as datas abrangentes, a natureza dos documentos. Uma pequena introdução informando que aos 18 dias do mês de janeiro foram eliminados os documentos abaixo, de conformidade com o termo que estabelece e a tabela de temporalidade dos documentos em vigor. Então, assim, o descarte dos documentos ele requer procedimentos e critérios, não sendo apenas uma simples eliminação do que é produzido no processo de comunicação escrita dentro da empresa. Então, nós precisamos ter esse cuidado. E assim, prof, eu não sei, provavelmente a prof vai falar mais para frente, mas a questão do jogar fora, digamos, aqui na empresa a gente não joga assim, tipo, um papel inteiro. A empresa comprou uma guilhotina, sabe? E a gente passa todos os documentos ali que a gente vai eliminar. Primeiro, a direção autoriza a eliminar esses documentos, a gente registra o que a gente vai jogar fora, daí a gente passa pela guilhotina e depois queima, porque pelo menos a direção sempre fala para nós que é um documento, né? Então pode vazar informação que vai cair na mão errada, né? Exatamente, Cris. Esse aí é um ponto bem importante que você tocou. Eu acho que a gente já tinha até... Eu não coloquei aqui porque eu acho que a gente já tinha tratado sobre isso em outras aulas. Mas o descarte do documento ele não pode ser simplesmente amassado e jogado numa lixeira. Dependendo do documento, ele precisa ser cortado, né? Existem hoje as máquinas picotadoras, eu acho assim que chama. Como é que fala? Máquinas picotadoras, isso aí. Que elas são próprias mesmas para destruir esses documentos, para que essas informações não caiam em mãos erradas, exatamente essa é a intenção. E alguns documentos, eles são até queimados. Obviamente que eles são queimados tem todo um protocolo para que não aconteça nenhuma agressão ao meio ambiente, mas que são feitos sim.
tem toda uma maneira, tem todo um protocolo para que esse documento seja descartado da maneira realmente correta, para que não haja uma agressão ao meio ambiente, para que não haja uma agressão às informações que contenham nesses documentos. Imagine um banco com todas as suas informações pessoais, seus dados bancários, seus dados pessoais, valores que você possui em conta e tal. Pega teus documentos todos e joga dentro de uma lixeirinha e vai fazer o descarte normal, como se não tivesse nenhuma informação importante. Esses documentos caem em mãos erradas, algumas pessoas começam a fazer maldade, por exemplo, os empréstimos. E isso aí eu estou falando do lado individual, do lado particular, estou falando do lado físico, né, como pessoa. Agora vamos aí para o lado jurídico. Uma empresa que contenha informações pessoais que possam estar prejudicando o funcionamento da sua organização. Gente, isso é um transtorno sem fim. O descarte de um documento ele não pode ocorrer de maneira aleatória. Existe todo um processo por trás desse descarte para que ele seja feito de maneira consciente e para que não cause transtornos a nenhuma das partes interessadas nessas informações, tá? Então, esse controle tem que ser feito, sim, de uma maneira diferente. E a mesma coisa quando a gente fala sobre esse descarte, a gente também fala sobre o ciclo de vida desses documentos, né? Então, assim, o ciclo vital dos documentos, no caso, o prazo de guarda e destinação final, ele é determinado a partir da tabela de temporalidade, que nós acabamos de falar. E vale ainda ressaltar sobre essa tabela de temporalidade que essa tabela ela é muito utilizada principalmente em órgãos públicos e em órgãos privados que contenham muitas informações relevantes, mas que têm prazo de validade. Lembra que eu falei para vocês que existia uma tabelinha de quantos anos a gente precisava arquivar cada documento e tudo mais? É exatamente essa tabela que eu estou me referindo agora, a tabela de temporalidade. Além disso, a eliminação de documentos deve obedecer às normas do Conselho. E essas normas aí, Cris, essa maneira que vocês utilizam para se desfazer desses documentos e tudo mais, provavelmente são normas que foram tiradas do CONARC, que é o Conselho Nacional de Arquivos. Então, provavelmente isso aí deve ter vindo informações baseadas no CONARC, que vai fazer com que a gente possa ter o melhor conhecimento para efetuar o melhor descarte. E a tabela de temporalidade, normalmente, falando assim de empresas grandes e tudo mais, ela é elaborada pelo CPAD, que no caso é a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos ou a Comissão de Análise de Documentos. Essa comissão tem o objetivo de assessorar o Departamento de Arquivo Geral nas ações de avaliação de documentos em procedimentos referentes à avaliação documental. Mas isso aí, pessoal, a gente está falando de empresas, de órgãos públicos ou de órgãos privados que contêm toda uma burocracia por trás da sua documentação. Essa tabela de temporalidade, ela também pode ser criada dentro da própria empresa. O próprio setor de qualidade, normalmente, ele cria a própria tabela para a gestão dos setores que são vistoriados por eles, que estão sobre a sua gestão, que estão sobre o seu controle, para poder saber por quanto tempo vai ser necessário aquele arquivo, daquela informação, daquele documento. Então, só para vocês terem ideia, eu trouxe uma pequena amostra sobre uma tabela de temporalidade aqui embaixo. A estrutura, que no caso é o setor, que no caso é apoio administrativo, as competências, que é a coordenação das atividades de apoio administrativo e administração de meios de recursos da empresa, atividades, que era controle de pessoal, elaboração de... Enfim, os documentos que foram gerados por essas atividades, o tempo de arquivamento na unidade e o destino dos documentos. No caso, quando se trata sobre os ofícios, eles têm permanência dentro da unidade por 5 anos. Após isso, pode eliminar. As atas, as planilhas de custo de pessoal, as planilhas de orçamento têm o mesmo fim, durabilidade eles precisam ficar arquivados após o seu uso por 5 anos e após isso são eliminados.
Já em compensação, os relatórios, eles precisam ficar arquivados por 5 anos e, após isso, eles ainda precisam ser preservados. Então, a gente precisa ter essa atenção, ter esse cuidado, o que é que pode ser preservado, o que é que pode ser eliminado. Não é qualquer documento, não é qualquer ação. Esse exemplo aí, ele ilustra uma situação no qual foram avaliados os documentos da empresa e qual destino a ser dado de acordo com o seu tempo de arquivamento. Não quer dizer que isso aí seja uma regra, mas é só para a gente entender a importância que tem a temporalidade, a tabela de temporalidade dentro de um setor, dentro de uma organização. E só para a gente finalizar, eu vou dar uma pincelada aqui bem rápida, a gente vai falar um pouco sobre o arquivo digital. Enfim, como vocês já sabem, eu não preciso nem tá lembrando que nós vivemos hoje em uma sociedade que é digital. Os meios de interação eletrônicos fazem parte do nosso cotidiano a cada minuto que nós temos. Então, assim, considerando que as funções e os requisitos desses arquivos permanecem idênticos aos que se verificam em ambiente convencional, é preciso encontrar a forma adequada para armazená-los, geri-los e compartilhá-los de forma simples, rápida e segura. E aí eu falo, o que é um arquivo digital, minha gente? A maioria de vocês já sabem, já deve até ter, e os que não tinham ideia podem ter visto aqui, que quando nós falamos sobre arquivo digital, eu tenho certeza que isso já é entendimento de todos nós, é um arquivo que consiste em um conjunto de bits que formam a uma unidade lógica interpretável por um programa de computador e que é armazenado em um suporte apropriado, exclusivamente em meio eletrônico. Mas assim, no entanto, quando eu falo sobre arquivo digital, eu preciso entender que ele não serve apenas para as empresas. Ele também pode ser utilizado para organizar os nossos documentos pessoais, mantendo-os em lugar seguro e compartilhando-os quando necessário. Eu acho que o Ednilson, quando entrou em sala, agora há pouco, falou que uma das maneiras mais seguras da gente manter nossos arquivos hoje salvos é em nuvens, é de maneira digital. E ele não está errado. Grande parte dos nossos documentos, hoje, eles podem sim. Hoje, gente, tudo está de maneira digital. Vocês viram que eu mandei naquele dia para vocês a carteira de trabalho digital. Hoje, a gente resolve todos os nossos problemas do banco pelo celular. Hoje, a nossa carteira de motorista ela é digital. A nossa carteira de trabalho, o nosso cartão do SUS. Enfim, inúmeros outros documentos nós já temos eles de maneira digital. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns tipos de arquivos digitais, os formatos e os exemplos deles, né? No caso, arquivos de texto. Existem os formatos, formato.doc, que é o documento de texto do Microsoft Word, né? Que é texto. Entra PDF, que é documentos, um arquivo que não pode ser editado. Entra o formato TXT, que é um arquivo de textos comum. Existem os arquivos de imagem, né? JPEG, JPN, arquivos de som, MP3, MP4, tem vários tipos de formato de arquivos de som. Arquivos de vídeo, o AVI. Arquivos compactados, que servem para enviar mais informações com menos espaço, que são os formatos .zip. E existe os executáveis, né, que são o formato EXE. Enfim, são apenas alguns exemplos que eu trouxe aqui para que a gente pudesse ter uma visão melhor sobre como são os diferentes tipos e métodos de arquivo, o seu ciclo de vida, os seus meios de conservação, preservação e até o descarte dos documentos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, assim, nós percebemos que os documentos físicos e eletrônicos, eles convivem paralelamente e ambos possuem o mesmo princípio de organização. Ambos possuem a mesma intenção ao ser colocado em uso dentro de uma organização ou até mesmo na nossa vida pessoal. E assim, os arquivos eletrônicos dentro de uma organização, eles possuem diversas vantagens. Uma delas, agilidades no acesso, redução no uso de espaço físico para o arquivamento e segurança de documentos, enfim, inúmeras outras. Então, assim, nós conseguimos ver agora que é importante o nosso conhecimento sobre esses métodos de arquivamento e sobre o ciclo vital,
porque nós conseguimos ter uma noção quais são os principais meios e formas que nós podemos utilizar para colocar tudo isso em prática e a sua função dentro do nosso setor. E só para resumir um pouquinho de tudo que eu trouxe hoje para vocês, quando nós falamos sobre arquivo, nós falamos sobre os métodos de arquivamento, que entra alfabético, alfanumérico, cronológico, geográfico, horizontal, ideográfico, numérico e vertical. Nós falamos sobre como organiza os documentos e facilita o acesso aos mesmos, a conservação, que aí entra a proteção dos documentos, a restauração, que é a ação de reversão dos danos no documento, o descarte, que respeita os prazos de vida dos documentos, o ciclo vital dos documentos, permanente, intermediário ou corrente, o arquivo digital, que é onde armazena, faz-se a gestão de documentos por meio eletrônico. Então, assim, é apenas um pequeno resumo sobre como nós podemos associar e ligar tudo que nós vimos há pouco. E agora eu pergunto, nós temos dúvidas, meu povo? Ou tá tranquilo? Gente, vocês estão aí? Eu acho que tem um arquivo de dúvida. Sim, Oi? prof, estamos aqui. Café, Oi, quem está falando agora? é o Ednilson. Presenciar não é esse silêncio total, né? Como é? Presenciar não tem essa paz na comunicação, assim, que todo mundo fica... Pois é, eu fiquei até preocupada. Eu disse, gente, porque em sala de aula, se vocês forem assim, nossa, vocês são anjos, viu? A nota Vamos. 10 e a Andréia são as que mais conversam. Quem é que mais conversa? A nota 10 e a Andréia. Ah, eu escutei só a Andréia. Quem é o nome da outra? A nota 10. Quem? A Mayra? Aí, a A Mayra... Mayra e a Andréia? Será, meninas? Não acredito. A Andréia tá aqui? Eu vi que ela tá aqui hoje. A Andréia tá aqui com a gente. Andréia, essa informação procede, Andréia? Mentira isso. Eu acho que vai dar briga quando a gente voltar para a sala de aula, viu? Suspenda a aula presencial. Eu acho que vai ter muito ajuste de contas quando a gente voltar para a sala, viu, pessoal? Fica a dica. Denilson. Hein, Mayra? Se defende. Não, Edenilson, ele vai ver a hora que a gente voltar. A gente vai conversar. Denilson, eu acho que deu muito ruim para ti, viu? Não queria te falar nada, não, mas deu feio. É que, na verdade, a gente já não chama mais dela pelo nome, né? Porque ela é tudo 10, né? Todos os projetos e provas é 10, e 10, e 10. Então a gente já pediu ela por 10. Não, Ednilson, tá chegando tudo cortado que tu tá falando aqui para mim. Eu não entendi nada. É que ela é tudo 10, né, prof? Nas provas, projeto, é a top 10, né? Então a gente já pediu ela do 10 mesmo. É mais fácil. Ednilson, eu não vou nem dizer nem que sim nem que não, porque eu não entendi nada, chegou tudo cortado para mim. Mas, enfim, pessoal, temos dúvidas sobre o que foi falado? Não, acredito que ficou bem explicado. Alexandre, Elisandra, Fábio, Tudo certo, professor. Cris, a Andréa, a Mayra, o Ednilson já se manifestou há pouco. Tá tranquilo, pessoal? Tudo certo, prof. Tudo certo. Tudo certo. Então, assim, eu trouxe uma pequena na verdade, eu não trouxe uma, eu trouxe duas situações para a gente. Mas, deixa eu ver aqui com vocês rapidinho. A primeira, inclusive, está até no final do slide que eu mandei para vocês. Que o que eu quero que vocês elaborem frente a tudo que nós conversamos, tudo que foi dito. Elabore uma tabela de temporalidade de documentos que circulam no seu ambiente de trabalho.
e depois compare com a que já existe na empresa. Agora, caso ainda não ocorra essa organização de documentos no teu ambiente de trabalho, você vai ser o primeiro a desenvolver. Aí você não vai precisar comparar. No caso, você vai estar criando. E aí você vai criar com base no que você acha que tem de validade aqueles documentos. Você vai fazer um levantamento sobre a importância desses documentos, né, qual é a validade deles e tudo mais, e criar essa tabelinha de temporalidade. No seu ambiente de trabalho, pode ser só no seu setor, das suas atividades, dos documentos que você toma de conta. Tá? Vocês conseguiram entender? Vocês podem fazer no Word, ou podem fazer no Excel. Inclusive, tem até um pequeno modelinho aqui, ó, que vocês podem até estar utilizando como base. Aqui, ó. E se não tiver nenhum documento para pôr, professor? Aí tu cria daí. Aí tu cria um documento de mentirinha. Já que tu não trabalha com documento. Na verdade, eu não tenho nenhum. Eu trabalho no setor é o Alexandre, na verdade, está falando, não é o Adair. Sim. Mas o meu caso é o mesmo. A gente trabalha na produção, não tem acesso à documentação. Né? Pronto, então façam o seguinte. Já que vocês não possuem, não têm acesso a essas informações, criem uma tabela de temporalidade com base nesse exemplo que eu coloquei aqui, ó, no ciclo de vida dos documentos, que tem a tabela de temporalidade. Pode ser? Fica mais tranquilo para vocês? Só para que vocês criem esse formulário. Aí vão fazer um cabeçalhozinho, né, lá com o nome da empresa e tal. No caso, pode ser uma empresa fictícia também. Mas criem uma tabela de temporalidade frente a quem tem documentos com os documentos que mexe, e quem não pode estar utilizando esse mesmo modelo aqui, para vocês começarem a colocar em prática a criação dessas tabelas. Pode ser? Pode. Facilita para vocês? No caso, fazer exatamente igual essa daí. No caso de vocês que não utilizam, que não trabalham com documentos e ficam na produção, vocês podem estar fazendo em cima daquele modelo. Beleza, então, sem problemas. Sem problemas. E assim, eu trouxe mais uma situação para vocês. Eu trouxe um pequeno estudo de caso. Eu vou estar mandando ele no grupo, beleza? Mas é bem simples, é bem fácil e é bem tranquilo o nosso estudo de caso. É apenas 2 perguntas que eu quero que vocês respondam frente ao estudo de caso que eu estou mandando para vocês. Cadê? Deixa eu mandar aqui. Profe? Oi. Qual que é o prazo para esses trabalhos aí? O prazo para esses trabalhos aqui, vocês têm até segunda para me mandar. Beleza? Beleza, então, tranquilo. Deixa só eu enviar. Fábio tá com a voz de sono mesmo, não tá, gente? Ou é impressão minha? Fábio. É impressão só, é o sinal, não tá muito bom. Tô brincando, Fábio, tô brincando. Olha, pessoal, eu mandei aí para vocês no grupo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o meu, que no meu tá travando, no meu computador. Porque em cima dessas informações aí, eu quero que vocês respondam essas 2 questões que eu coloquei com base em tudo que nós vimos nas últimas aulas, que trata sobre o controle de qualidade no nosso ambiente de trabalho. Isso desde a parte da documentação até a parte mesmo de gestão, de saber como fazer os cuidados, os descartes. É um pequeno estudo de caso sobre uma contaminação por bactéria em processo de produção de alimento. Ou seja, um fabricante de um achocolatado confirmou que 8.810 unidades do produto, fabricadas em São Paulo no dia 2 de junho, com validade até 29 de novembro, estavam contaminadas com a bactéria Bacillus cereus, que provocava uma intoxicação alimentar. A informação foi repassada ao Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Estado,
no qual se localiza a cidade que distribuiu o produto e identificou casos de intoxicação em pessoas que apresentavam sintomas como enjoos, vômitos e diarreia. Segundo técnicos ouvidos pelo jornal que divulgou a matéria, a bactéria pode ter se desenvolvido por causa de resfriamento inadequado. Em um comunicado distribuído à imprensa, o fabricante reconheceu a alteração nos padrões de controle de qualidade e o erro na distribuição do lote, que estava bloqueado no centro de distribuição. Também admitiu que houve falha no descarte do produto, que estava fora de especificação bacteriológica. As unidades do lote GRUL 155, intervalo 2304 a 2346, não devem ser consumidas, frisou a empresa. Vocês viram aqui a importância do descarte adequado, né? A importância do descarte correto frente a produtos que são de responsabilidade da qualidade e que envolvem todo o corpo da empresa. Então, com base no texto que foi apresentado, eu quero que vocês respondam 2 perguntas. Como a empresa poderia ter evitado esse tipo de situação e qual a importância do descarte correto dentro dos padrões de qualidade. Beleza, meninos? Beleza. Tudo azul com bolinhas brancas? Hein, meu povo? Certeza. Então, ok. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, me chamem, eu vou estar à disposição. E aí vocês têm até segunda-feira para me enviar esse trabalho, beleza? E, pelo visto, nós vamos ter aula agora na quarta e na quinta-feira de novo, tá? Ok. E aí a gente vai... Beleza. A gente vai